Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Vinícius Nascimento, advogado, e hoje eu quero falar com você sobre direito trabalhista. Bom pessoal, neste vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre rescisão indireta. Você sabia que o empregado ele pode aplicar uma justa causa no empregador, na empresa? Isso mesmo, essa é a chamada rescisão indireta. Então, da mesma forma que quando o empregado ele comete uma falta grave, a empresa ela pode aplicar uma justa causa no empregado. Quando a empresa comete uma falta grave contra o empregado, contra o funcionário, este pode aplicar uma justa causa à empresa. A gente usa aplicar uma justa causa à empresa entre aspas, porque o nome técnico, o nome correto é pedido de rescisão indireta. Entendeu, pessoal? Só que é bem parecido com a justa causa. Então, se a empresa comete uma falta grave contra o empregado, este pode realizar o pedido de rescisão indireta. E o que é isso? Quais as consequências? Como que isso é feito? O empregado ele pode ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Assim, sendo julgado procedente o pedido do empregado, ele vai sair da empresa, né, vai ser rescindido o contrato de trabalho e ele vai receber praticamente todos os seus direitos, como se ele tivesse ali sido mandado embora sem justa causa. Então, sendo julgado procedente a rescisão indireta, ele vai poder receber ali o aviso prévio, o 13º salário, as férias, seguro-desemprego, vai conseguir sacar, né, fazer o levantamento do FGTS e também receber a multa de 40%, tá bom, pessoal? Em cima dos valores que ele tiver na conta do FGTS. Porém, tem que se tomar muito cuidado, porque se os pedidos forem julgados improcedentes e o juiz não reconhecer a rescisão indireta, será aplicado o pedido de demissão por parte do empregado. É como se ele estivesse pedindo demissão. Tá bom? E aí ele vai perder um monte de direitos, ele vai deixar de receber um monte de verbas. Ele vai acabar recebendo ali só as verbas que ele teria direito se ele tivesse pedido demissão, tá bom? Saldo de salário, o 13º, férias proporcionais, tá bom? Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse pedido, tá ok? E o que se caracteriza como falta grave por parte da empresa? A lei trabalhista CLT, ela traz um rol, né, uma lista de atitudes, de comportamento da empresa que podem configurar uma falta grave por parte dela e ensejar a rescisão indireta, como, por exemplo, não cumprir com as obrigações do contrato de trabalho. Esse acho que é o principal, é o que mais acontece. Vamos dar um exemplo que a empresa ela fica em um período superior a 3 meses sem depositar o salário do funcionário, sem realizar o pagamento do salário do funcionário. Ou ficar aí um bom período sem realizar os depósitos do FGTS, por exemplo. Isso é uma falta grave por parte da empresa e pode ensejar aí a rescisão indireta. Outra hipótese é quando o funcionário ele receber ali o seu salário por peça ou tarefa e a empresa ela reduz, né, a duração do trabalho, a quantidade de trabalho de uma forma que o empregado ele venha a ficar prejudicado. Entendeu? Então, isso pode ensejar uma rescisão indireta. A pessoa recebe ali por peça, por tarefa, por serviço, e há uma redução brusca, prejudicando assim os rendimentos do empregado, ele pode pedir ali a rescisão indireta. Tá bom, pessoal? A lei ela traz outras hipóteses, como por exemplo a ofensa física por parte do empregador,
Então vamos supor que o empresário, né, ali o chefe, o patrão, o líder, o superior do empregado, ele agride fisicamente o empregado. Isso é uma falta grave, pode ensejar aí uma rescisão indireta, tá bom? Vamos supor que o empresário ele faça um pedido para o seu funcionário que é contra os bons costumes, contra a moral, contra a ética ou até mesmo contra a lei. O funcionário ele pode se recusar em fazer isso. Se tiver uma insistência por parte do empregador, o funcionário pode pedir a rescisão indireta. Vamos dar um exemplo que o menor de idade é pedido que ele faça um trabalho em condições de periculosidade, insalubridade, em horário noturno. Isso não pode. E isso pode ensejar aí uma rescisão indireta. Um outro exemplo é quando é solicitado que o funcionário ele faça serviços superiores às forças dele. Vamos supor que o empregador ele pede ali para sua funcionária, para a empregada, realizar ali um certo tipo de serviço em que ela venha pegar ali um peso acima de 20 quilos, ou até um menor de idade também acima de 20 quilos. Isso não pode, é uma falta grave, pode ensejar a rescisão indireta. Se isso, a lei ela fala de outras hipóteses, não dá para falar todas aqui no vídeo, mas há outras hipóteses previstas em lei. Se o funcionário ele vê que o empregador, a empresa, está cometendo falta grave, ele está insatisfeito no trabalho, ele deseja aí a rescisão indireta sem perder os seus direitos, né? Ele deseja sair da empresa sem perder seus direitos, ele pode ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho para pedir aí essa rescisão indireta, tá bom, pessoal? Última coisinha para falar para vocês é que nas hipóteses da redução do trabalho quando o funcionário ele recebe por peça ou tarefa e também na hipótese da empresa ela não está cumprindo com as suas obrigações do contrato de trabalho, o funcionário ele tem a opção de ou já sair da empresa quando ele entrar com a ação na Justiça do Trabalho, ele já sair da empresa, se desligar dela, ou ele pode continuar trabalhando lá, mesmo com a ação na Justiça do Trabalho. Porém, em qualquer uma das outras hipóteses previstas em lei, obrigatoriamente ele já tem que sair do serviço. Ele entrou com a ação, ele não deve mais continuar trabalhando naquela empresa. As únicas hipóteses que ele vai ter a opção de continuar trabalhando ou não é quando a empresa não estiver cumprindo as suas obrigações do contrato de trabalho, como por exemplo salário atrasado, depósito do FGTS, e naquela questão da redução do trabalho quando ele é por peça ou por tarefa, tá bom? E aí quando o empregado ele opta por sair da empresa, ou obrigatoriamente ele já tem que se desligar dela quando entra com a ação na Justiça do Trabalho, ele deve mandar um comunicado para a empresa, falando que entrou com a ação na Justiça do Trabalho por isso, isso e isso, explicando os motivos e que pediu a rescisão indireta e que por isso, a partir daquele dia, ele não vai mais comparecer no trabalho. Por que se orienta a fazer isso? Para que não se configure abandono de emprego. E assim o funcionário, o empregado, ele vinha a ter o risco de receber aí uma demissão por justa causa por conta do abandono de emprego. Então é necessário que faça esse comunicado para a empresa, de preferência carta com aviso de recebimento, tá bom, pessoal? Para não configurar aí o abandono de emprego. Então, mais um direito que vocês estão sabendo, lembrando, tome muito cuidado ao fazer isso, às vezes é necessário, mas tome cuidado com as provas que você vai reunir para que você consiga convencer o juiz de que você tem o direito de que seja aplicada a rescisão indireta. Pois caso não seja reconhecida a rescisão indireta, vai se configurar aí o pedido de demissão e você vai acabar perdendo muitos dos seus direitos, você é empregado, tá bom? Mais um vídeo para falar dos seus direitos. Se você puder, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Até uma próxima, tchau, tchau!